Olá, alunos. Aqui é a Protati, estarei dando evolutiva da aula 5 e 6 da apostila Aprender Sempre. A aula fala de frações interessantes. O primeiro exercício fala um pouco das frações próprias, impróprias e aparentes. Então, ele fala assim, que é para a gente falar quais são as frações próprias dessas que estão aqui agrupadas. Então, nós temos, as seguintes frações próprias. 3/4, 1 milésimos, 6/8, 5/6, 1/4, 2/5, 5/20, 2/8 e 7/9. E por que elas são frações próprias? Essa é a nossa justificativa. Elas são frações próprias porque essas frações têm o numerador menor que o denominador. A letra B pergunta quais são as frações impróprias e pede para a gente justificar também a nossa resposta. Essas são as frações impróprias e observem que elas têm um numerador maior que o denominador. Então, esta é a nossa justificativa para falar que elas são impróprias. Olhem aqui, 171 décimos, 35/21, 15 sétimos, 50/25, 42/14, 14 terços, 12 quartos, 48/16, 105 e 63 avos. Todas essas frações possuem o numerador maior que o denominador. A letra C, ela está falando das frações aparentes. Essas são as frações aparentes. E por que elas são frações aparentes? Porque o numerador é múltiplo do denominador. Toda vez que a fração apresentar essa característica, ela é uma fração aparente. Observa, 50 é múltiplo de 25, 42 é múltiplo de 14, 12 é múltiplo de 4 e 48 é múltiplo de 16. Por isso, elas se encaixam nessa situação. Essas frações são frações aparentes. A letra D, ela fala de frações equivalentes. Eu posso ter duas frações equivalentes quando eu pego a primeira fração e multiplico pelo mesmo número natural. Então, olha o exemplo que foi dado, 2 terços, ele foi multiplicado por 2, tanto o numerador quanto o denominador, e foi obtido 4 sextos. Foi multiplicado novamente, foi obtido 8 dozeavos. E assim sucessivamente, toda vez que você for multiplicando o numerador e o denominador, a fração que você encontrar, ela será equivalente à anterior. E o mesmo se dá na divisão. Vamos supor, se eu pegar aqui 16/24 e quiser uma fração equivalente a ela, mas fazendo uma divisão, quando eu dividir por 2, eu vou ter 8 dozeavos. Perfeito? Agora a gente vai pegar nos exemplos que foi dado anteriormente e mostrar os pares de frações que são equivalentes. Então, o primeiro par que eu consegui observar é o 3/4 e o 6/8. Observem, que o 3/4 ele foi multiplicado por 2, né? Então, quando foi multiplicado aqui, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então, essas duas frações são equivalentes. Outros dois pares de frações equivalentes que temos lá é 1/4 e 2/8. 1/4 ele foi multiplicado por 2. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. Então, 1/4 é equivalente a 2/8. Outras frações equivalentes que temos lá, 1/4 e 5/20. Qual foi o número que multiplicou 1/4 e gerou essa outra fração equivalente, 5/20? Foi o número 5, né? Observem, 1 vezes 5, 5. 4 vezes 5, 20. Então, 1/4 é equivalente a 5/20. O próximo exemplo é dado de uma forma diferente. Olha aqui, nós temos 48/16. Ele é equivalente a 12 quartos. Só que observem que nesse exemplo,
eu estou mostrando para vocês que também pode ocorrer a divisão. Que número que dividiu o 48 e também dividiu o 16 e foi obtido a fração 12 quartos? Foi o número 4. Observem, 48 dividido para 4 dá 12. 16 dividido para 4 dá 4. Então, essas duas frações, elas são equivalentes porque ocorreu a divisão do número 48 e do número 16. Perfeito? Observem que 35 vezes 3, 105. 21 vezes 3, 63. Vamos ver o próximo exercício. Ele fala o quê? Observe a figura a seguir. Né? Então, nós temos aqui 4 figuras, todas representando frações. Na primeira, nós temos essa representação aqui, 2/8. O inteiro foi dividido em 8 partes, né? E pegamos 2. A segunda, o inteiro foi dividido em 16 partes e foi pego 4, foi pintado 4. Na terceira, o inteiro foi dividido em 4 partes e foi pintada 1 quarto. E na quarta figura, nós temos 3 dozeavos. O inteiro foi dividido em 12 partes e foi pintado 3. Reparem que essas frações são equivalentes. Se eu for pensar na figura aqui, se eu pegar tudo que tá aqui pintado, tudo que tá pintado e colocar tudo embaixo aqui, dessa primeira coluna aqui, vai ver que vai ficar tudo igual. Vai preencher e vai ficar tudo igualzinho. Isso me mostra que elas são equivalentes. Então, olha só como vai ficar. Como elas são equivalentes a 1 quarto, eu falei que todas valem 1 quarto, não é? Então, eu vou juntar, vou somar todas. Como elas têm denominadores iguais, eu vou copiar o denominador aqui, que é o 4, e vou somar os numeradores. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Aí eu vou ter aqui, 4 dividido para 4, 1. Então, a minha resposta correta aqui é a alternativa C. A soma das frações representadas nas 4 figuras, considerando as partes coloridas, é 1. É a nossa letra C. O próximo exercício fala o quê? Que a porcentagem também pode ser escrito como uma fração. Para que isso aconteça, a fração tem que ter um denominador, a parte de baixo, igual a 100. Olha aqui o exemplo que foi dado, 6 quintos. Para eu escrever 6 quintos como porcentagem, eu vou ter que transformar essa fração aqui numa equivalente a ela, onde o denominador é 100. 25 vezes 4, 100. Multipliquei embaixo por 4, vou multiplicar em cima também. Então, vai ficar 6 vezes 4, 24. Então, eu achei 24 centésimos, que é o mesmo que 24%. Tá bom? Agora, o exercício pede para a gente transformar essas frações. Olha como que vai ficar, 3 quartos, ele será multiplicado por 25. Porque eu quero que aqui apareça o 100. 4 vezes 25, 100. 3 vezes 25, 75. Então, eu vou ter 75%. O próximo, ele será multiplicado por 5. 20 vezes 5, 100. 7 vezes 5, 35, que é o mesmo que 35%. Aqui nós temos, 13 quintos. Ele vai ser multiplicado por 20. Então, vai ficar 13 vezes 20, 260. 5 vezes 20, 100. 260 centésimos, que é o mesmo que 260%. O meio, ele foi multiplicado por 50, porque aqui tem que aparecer o 100. 2 vezes 50, 100. 1 vezes 50, 50. Então, temos 50 centésimos, que é o mesmo que 50%.
9,25. Ele foi multiplicado por quanto? Por 4. 25 vezes 4, 100. 9 vezes 4, 36. 36%, né? Ou 36 centésimos. Perfeito? 21,50 foi multiplicado por 2. 50 vezes 2, 100. 21 vezes 2, 42. Então, aqui ficamos com 42 centésimos, que é o mesmo que 42%. Olha, essa foi a devolutiva da aula 5 e 6. Vou deixar para vocês o exercício 4. Vocês vão fazer, vão me mandar a foto, que eu vou dar um pontinho para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima!